E aí, pessoal do Mundo FIV, tudo bem? Pessoal, esse quadro do canal é o quadro Café com Fertilidade, onde a gente traz aqui umas dúvidas que vocês deixaram pra gente lá no Instagram e no YouTube também. Responde aqui pra vocês, e esse quadro sai nosso todo sábado, nesse mesmo horário. Então, se você tá assistindo esse vídeo é porque você tá assistindo um café, pega um cafezinho aí, curte o vídeo e considere se inscrever no canal, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. A gente separou 3 perguntas. Doutor, e quando a mulher engravida? A gente tem tirado o nome das perguntas aqui, porque eu acho que não tem tanta função. Mas basicamente, quando a paciente perguntou, ela perguntou de forma pública. Mas vamos lá. Doutor, e quando a mulher engravida sem ocorrer o primeiro ciclo? Aconteceu comigo. Olha que interessante. A gente até tem um outro café que a gente falou exatamente dos injetáveis e a chance de engravidar antes da primeira menstruação. Aconteceu comigo, estou meio preocupada. Então, a primeira coisa dessa pergunta, isso é possível, Luiz? É possível engravidar antes da primeira menstruação? Sim. Principalmente quando separa 1 metro, né? A paciente pode fazer um ciclo ovulatório, que a gente chama antes da primeira menstruação, engravidar nesse ciclo, principalmente nas mudanças de ciclo, e pode acontecer isso também pós-gravidez, né? Na amamentação. Agora, isso é possível? Sim, isso já aconteceu com ela, então aqui a gente não vai responder se isso é possível ou não, mas ela está preocupada. Então a segunda coisa que eu posso te dizer é, não tenha preocupação, né? Existe uma chance muito alta disso ser uma gestação que vai ocorrer tudo bem, isso não acrescenta nenhum risco para você. Se você estava tomando contraceptivo, por exemplo, e engravidou na mudança do método, tudo bem, segue o barco. Se você acabou de engravidar e está amamentando, sim, você incrementa um pouco dos riscos nesse intervalo interpartal curto que a gente chama, mas aqui não dá para saber se é o caso dela, mas basicamente siga o seu pré-natal de forma habitual, que as coisas vão dar tudo certo, beleza? Então acho que essa era a primeira pergunta. Segunda pergunta tem um pouco a ver com isso também, que é de contraceptiva. A gente tem muita pergunta de contraceptiva aqui no canal, a gente tem alguns vídeos que falam exatamente de anticoncepcional, e deixa aqui pra gente se vocês querem que a gente grave um vídeo só de alguns anticoncepcionais, só de Implanon, só de DIU e assim por diante, a gente grava e traz aqui pra vocês também, beleza? Vamos lá, comecei a tomar anticoncepcional com 2 meses após ter meu filho. Então ela teve um filho dela, teve a quarentena nos primeiros 40 dias e aí na visita do ginecologista lá, provavelmente ela estava amamentando, não sei se ela falou aqui, e ela começou a tomar contraceptivo, tá? Então aqui, primeira parte da pergunta, pode tomar contraceptivo amamentando? Pode. Não tem problema nenhum, você só precisa tomar cuidado com qual tipo de contraceptivo que você vai usar, beleza? Parei de tomar tem 1 mês, então ela começou a tomar por 2 meses, tomou por um período que o filho dela, a gente não sabe exatamente, depois ela parou faz 1 mês, e minha menstruação não desceu ainda, o que pode ser, beleza? Bom, pergunta muito boa, porque o controle do ciclo menstrual, ele está relacionado a uma série de hormônios, e um dos principais que podem bloquear o ciclo menstrual é um hormônio chamado de prolactina, que é muito comum nessa fase, se ela está amamentando ainda. Por exemplo, a prolactina pode estar alta. A prolactina é um hormônio da hipófise posterior, que tem um efeito límbico, que a gente chama, que tem um efeito hipotalâmico importante, e ele inibe um hormônio chamado de GnRH. E isso inibe o FSH, o LH, e a paciente não tem ciclo menstrual. Então a principal explicação aqui é a prolactina dela, que pode estar alta, exatamente por causa da fase que ela está passando, e muitas vezes a menstruação não vai vir mesmo. Isso não significa que ela não pode engravidar, porque como a gente já falou, ela pode engravidar antes do primeiro ciclo. Então, o que fazer aqui? Evitar a gravidez de alguma forma e acompanhar com ultrassom e saber que isso faz parte deste período com a prolactina alta, a sua menstruação não vai vir, beleza? Então essa é a segunda pergunta, e muitas vezes se ela passa um período mais prolongado, às vezes 1 mês e meio, 2 meses, pode ser que a prolactina caia, que ela comece a administrar alguns remédios, por exemplo, algumas alimentações para o bebê, ou seja, a amamentação não é mais exclusiva, e aí sim ela pode voltar a menstruar, ou seja, quanto menos amamentação ela der, mais o nível de prolactina vai cair, mais ela vai voltar a ciclar de forma natural, beleza? Legal, pessoal, vamos para a última pergunta aqui, a mais cabeluda, eu acho, dessas 3. Doutor, você considera o resultado de exame PAI-1 4G, 5G como uma trombofilia? Pessoal, essa é uma discussão controversa aí na literatura, a gente levantou alguns trabalhos para tentar responder isso, e um dos principais trabalhos
é um de 2002, que é um trabalho que basicamente viu quase 700 pacientes com todos esses polimorfismos do gene, né? Basicamente, o PAI-1 é um ativador, na verdade é um inibidor de ativador de plasminogênio, que é uma cascata ali da coagulação, e o fenótipo, na verdade o genótipo normal seria o 5G. E no extremo a gente tem o 4G. Então 4G de fato aumenta o risco de trombofilia. Então nesse estudo, por exemplo, publicado por Balta, que é um dos principais autores ali que falam sobre esse assunto, o risco de trombose, por exemplo, foi 1,7, o risco relativo. Ou seja, as pessoas que tinham 4G tinham uma chance de 70% maior de ter algumas tromboses venosas profundas, e principalmente algumas tromboses de órgãos, umas tromboses de umas veias menores, assim por diante. Bom, ele também acha que quando ele compara o 4G com 4G com 4G 5G, ele ainda vê uma associação de risco aumentada para trombose, beleza? Existe um risco aumentado sim, de acordo com esse estudo para essas pacientes. Agora, a grande sacada é checar se ela tem alguma outra trombofilia, por exemplo, com fator 5 de Leiden, antitrombina 3, se ela tem MTLF alterada, e se ela já teve história de trombose ou não, se ela fuma, se ela tem obesidade, ou seja, tudo isso acrescenta riscos para a paciente desenvolver ou não desenvolver trombose. A grande discussão é se ela engravidar com esse fenótipo, na verdade com esse genótipo, que dá um fenótipo de exames que a gente consegue ver. Beleza? Bom, aqui entra uma outra discussão, que é basicamente se ela já teve perda anterior, se ela tem história de trombose mesmo. O que a gente fala é que muitas pacientes vão ter este tipo de genótipo e não vão perder a gestação, vai ficar tudo certinho. Elas podem até ter uma insuficiência placentária. Agora, o que a gente sabe é que quando você sabe essa informação, que ela tem um polimorfismo 4G, 5G, está fazendo tratamento muitas vezes, ou teve perdas anteriores, nesses casos não é consenso, mas você pode sim tratar e considerar como uma trombofilia, beleza? Mesmo que ela não tenha desfecho ali de trombofilia, tá bom? De novo, esse é um assunto controverso, assim como outros assuntos dentro das trombofilias. Fica a cargo ali do médico decidir, principalmente com a história clínica da paciente, se ela já teve trombose, já teve alguns outros problemas, se ela já passou por um estresse grande também, que mostrou que ela não teve nenhuma trombose. Isso pode significar que ela não tenha nenhum problema. Na grande maioria das vezes ela não vai ter nada, mas sabendo da informação, você muitas vezes não tem como dividir isso com a paciente. O paciente vai acabar decidindo tratar porque ela sabe da informação. Beleza? É isso, pessoal. Excelentes perguntas. Queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas aí. Se você está até agora, se você é um mundo FIV raiz, se inscreve no canal, caminha para todo mundo que você conhece, que isso vai ajudar muita gente. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.